Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rômulo do canal Origem Sistêmica e vocês são muito bem-vindos. Hoje eu vou conversar com o Leonel Moleiro, professor e consultor de finanças, que vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com a constelação familiar sistêmica. Oi, pessoal, tudo bem? Esse daqui é o Rômulo e me ajudou bastante nessa experiência. Rômulo, cara, vou falar para você que a experiência lá no começo da pandemia foi muito legal para mim. Foi especial. Vou falar, a gente fez aquela constelação com a EVA, porque era começo de pandemia, né? Mas foi muito bacana, porque para mim funcionou como se fosse especial, como se fossem as pessoas mesmo. Tanto é que eu caí no choro, né? Você lembra? Foi um momento especial para mim. É engraçado que eu fui procurar você por conta de um problema profissional. Era uma coisa que não estava dando certo para mim na época. E eu falei para você, pô, não faz sentido, porque, pô, eu tenho capacidade de entregar aquilo ali. E tinha uma coisa me bloqueando. Era basicamente isso. E aí eu fui procurar o Rômulo, eu expliquei para ele, olha, eu tenho um sentimento aqui que não tá fazendo sentido. Aí, na constelação, naquele momento, eu acho que no começo da pandemia, não dava para fazer a constelação com um grupo de pessoas. E aí o Rômulo trouxe uma solução bacana para mim, na época, que foi a experiência com os círculos de EVA. Como é que chama aquilo ali? EVA mesmo. Círculos de EVA. E aí, cada círculo de EVA, eu colocava como se fosse um personagem da minha família. E é engraçado que, mesmo com os círculos de EVA, com objetos inanimados, você traz todo o sentimento. A forma que o Rômulo lida com aquilo traz todos os sentimentos à tona. Eu fiquei emocionado pra caramba. Parece que tinha acontecido, na verdade, recente, um evento na minha família, tal, e eu tava sentido também, né? Eu acho que isso faz parte. Mas a impressão que dá, assim, qual que é a experiência da constelação para mim? E o que eu entendi do Rômulo, tá? Para trazer tudo isso. É como se fosse como se você tivesse amarrado na sua família lá atrás, se você tivesse uma âncora te prendendo, e aí, às vezes isso transforma num sentimento. No meu caso, era um sentimento que eu consigo traduzir como medo, tá? Eu tinha um medo, e eu conheço o Rômulo há muitos anos, e falei, ó, Rômulo, na constelação dá pra gente tratar isso? Dá para tratar esse sentimento que eu tô sentindo que não faz nenhum sentido nesse exato momento? Na minha atividade profissional. É engraçado que, vai, a- se você pensar em termos de resultado, 2 dias depois eu tive o insight, acordei de manhã, acordei às 6 da manhã, levantei e fui para o escritório. E falei, olha, poxa, caramba, veio uma solução. Mas eu acho que na constelação, é, o assunto que estava sendo tratado na constelação era um, e a constelação trouxe muitas outras coisas à tona. Como eu falei para o Ron, é uma coisa que eu percebi é que eu tive muito sentimento, mesmo com os círculos de EVA. E trouxe outros problemas à tona. A impressão que dá é que a constelação ela traz para você, assim, mira no lugar, acerta no outro, entendeu? Acho que essa é a impressão que dá. Ou então mira no lugar e acerta vários outros. Nesse caso, esse sentimento que não fazia sentido, no fim das contas, acabou. Meu problema profissional estava solucionado depois de alguns poucos dias. Essa é a impressão que eu tive na minha parte, mas a parte profissional, mas na parte pessoal você também sente, né? A gente estava num período de pandemia e era normal sentir medo. Era normal sentir medo. Eu acho que, mas não fazia sentido sentir medo naquele atividade profissional. Mas era normal, tava todo mundo sentindo medo, todo mundo se sentindo agoniado. E no fim das contas, eu tava bem. Eu tava bem. Eu tava me sentindo bem com a minha família em casa. Não tava me sentindo mal. É, é aquele negócio, você mira num lugar, pensando que vai acertar,
e acerta outros lugares que acabam te fazendo bem. Acho que essa... Então, mas você entendeu que assim, que é lógico que você foi tratar uma coisa profissional, é Sim, um claro. assunto pontual que você tinha falado na Sim, época, sim. e a constelação ela sempre vai para a ancestralidade. Ela vai olhar, por exemplo, quem teve aquele medo lá atrás, quem sofreu alguma coisa lá atrás, quem foi esquecido, quem alguma coisa que aconteceu lá atrás na família e que está passando de gerações para gerações e pegou em você nesse momento e você está sentindo uma coisa que não está sabendo lidar porque não é tua. É por isso que você não sabia lidar, porque não era É, tua. A partir do momento que a gente faz aquela constelação, vem à tona todo aquele sentimento, quando você pisava em cada EVA, que você sentia todo o personagem, é como se você aliviasse olhando a história daquele ancestral e devolvendo as histórias para ele. E você vai melhorando porque, na verdade, nunca foi tua aquela história. Você só estava sentindo espelhado aquilo, mas nunca foi teu. Por isso que a constelação resolve, porque na verdade não era o seu problema. Você só sentia alguma coisa que faltou. Você entendeu isso? entendi. Tá claro. Mas assim, em termos de figura, parece que a percepção que eu tenho, obviamente que eu vejo isso em forma de energia, mas a percepção que eu tenho é que você está ancorado. Tem algumas coisas que estão te ancorando. Não quer dizer que tudo é ruim. Todas as heranças de seus antepassados são ruins, mas tem algumas coisas que não fazem parte de você, não te pertence. E aí, acho que a constelação ela permite que você primeiro tire essas amarras e tenha a liberdade de cometer seus erros, a liberdade de cometer seus acertos, a liberdade de viver sua vida, sem ficar copiando alguém lá de trás, sem ficar sentindo coisas que não faz parte da sua vida. Eu acho que essa percepção que faz te dá liberdade para viver sua vida. Tem uma coisa que eu queria aproveitar, você falando isso me veio. A gente nem tinha combinado de perguntar isso, mas olha É. que legal. Você constelou esse assunto profissional em Aham, 2020 sim. e agora a gente está em 2022, gravando, agosto de 2022, gravando esse vídeo. E o seu filho constelou faz uma semana Sim. comigo. E isso é muito legal, porque do mesmo jeito que tem amarras lá de trás, você é um peão nesse jogo que está passando para frente, porque você tem um filho. Eu queria que você falasse como foi só assistir de fora o teu filho lá dentro. Como foi essa experiência para você do outro lado agora? Olha, eu vou falar para vocês, como pai, foi muito emocionante ver aquilo. Impressionante que a gente, eu tô falando da minha ancestralidade, mas a gente carrega para frente isso daí. A gente carrega essas amarras, essas âncoras, só carrega para frente, prende no filho, vai prendendo a âncora nele e por aí vai. A percepção que eu tenho é que ah, quando, quando meu filho estava fazendo a constelação, eu me via. Acho que foi importante para mim me ver também dentro daquela situação. E foi engraçadíssimo que a pessoa que fazia o meu papel, eu falei, cara, que engraçado, que assim, ah, trouxe muito de mim para dentro da constelação. Foi muito especial. Engraçado que a constelação do meu filho foi mais especial do que a minha própria. Óbvio, a minha foi especial, mas a dele foi mais especial ainda, porque o Romulo falou assim, não, entra aí, entra no lugar das pessoas que representam os pais. Aí quando entrou, a gente desabou. É uma esposa, a gente desabou ali. E eu acho que a gente trouxe mais, a gente se libertou mais das amarras do que até meu filho. Vou falar para você que foi um momento leve, não foi pesado, não, mas eu acho que a gente carregava tanta coisa nas costas, sabe? Carregando tanta coisa no ombro que de repente a gente estava ali levando aquele peso no ombro para ele. E quem soltou do ombro foi a gente, né? E no fim das contas a gente alivia do ombro do próprio filho. E foi um momento especial. Foi muito especial. Foi muito legal. Tá. E uma pergunta agora, muito pessoal.
Como que é ser santista, cara? Você acha que é o último santista que sobrou. Depois do Covid deve ter sobrado poucos, né? Porque era grupo de risco. Sobrou menos ali na Não, porque eu torcida. conheço uns dois, é você e o Sérgio, que eu acredito que deve estar vendo esse vídeo agora, mas sobrou você e o Sérgio só, eu acho. E uma parte da torcida. Eu agradeço esse cara, essa palavra. Obrigado, cara. Tudo bem. Valeu, cara. Que bom.